Léo Castro havia passado a vida a fechar negócios, a esmagar concorrentes e a controlar todos os resultados. Mas nenhum dos seus bilhões, nenhum do seu poder, o havia preparado para o momento em que uma menina de 6 anos com caracóis escuros e impressionantes olhos azuis puxou a sua manga junto à piscina do seu hotel de luxo e sussurrou: "Por favor, senhor, ajude-me. A minha mãe não acorda." A princípio, pensou que ela o havia confundido com outra pessoa. Mas enquanto a seguia pelos corredores de mármore, para lá dos hóspedes indulgentes que não faziam ideia de que o seu mundo estava prestes a mudar, Léo sentiu algo inquietante a subir-lhe pela coluna. E quando entrou naquele quarto de hotel com pouca luz e viu a mulher inconsciente na cama, todo o seu passado veio à tona, porque ele a conhecia. E a menina a agarrar um coelho de pelúcia gasto. Ela tinha os olhos dele. Léo Castro estava sentado junto à piscina infinita do exclusivo hotel, o seu cabelo escuro ligeiramente despenteado pela brisa quente do Mônaco. O seu copo de uísque repousava na pequena mesa lateral ao seu lado, intocado. O mundo à sua volta era perfeito, água cristalina, empregados com uniformes impecáveis e o suave murmúrio de hóspedes ricos a desfrutarem dos seus retiros privados. Ele tinha tudo o que um homem podia querer, no entanto, um vazio desconhecido pairava no seu peito. Havia passado anos a construir o seu império, transformando os seus instintos apurados numa firma de investimento multimilionária que controlava mercados e derrubava concorrentes. Mas o sucesso tinha um preço. Não tinha laços reais, nenhuma família à sua espera em lado nenhum, ninguém com quem partilhar as suas conquistas. A sua vida inteira era sobre controlo, do seu negócio, do seu tempo e das suas emoções. Mas pela primeira vez em anos, sentado sob o sol dourado da tarde, sentiu que havia perdido o controlo de algo, embora não conseguisse nomear o que. Enquanto exalava lentamente, deixando o seu olhar pairar sobre a borda da piscina, uma pequena sombra moveu-se no canto da sua visão. Ele virou a cabeça ligeiramente, à espera de ver um empregado ou talvez um dos funcionários do hotel, mas em vez disso, uma menina estava parada a poucos metros dele. Tinha cabelo escuro e encaracolado que emoldurava o seu rosto delicado e os seus enormes olhos azuis fixaram-se nos dele com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. Havia medo ali, mas também determinação. Nas suas pequenas mãos, ela agarrava um coelho de pelúcia gasto, a sua pele desbotada por anos de amor. Léo franziu a testa. As crianças não eram comuns em lugares como este, não sem os seus pais ricos a pairarem por perto. Ele varreu a área à espera de ver uma babysitter ou uma mãe distraída ao telefone, mas a menina estava sozinha. Algo nela era estranhamente familiar, mas ele não conseguia identificar. Antes que pudesse dizer algo, ela aproximou-se, os seus pequenos dedos a apertarem o coelho com mais força. A sua voz mal era um sussurro, mas a urgência nela era inconfundível. "Senhor, por favor, ajude-me." Léo sentou-se sem pensar, os seus instintos a apurarem-se de imediato. Ele não era o tipo de homem que se envolvia nos problemas dos outros, mas havia algo na forma como ela o olhava que tornava impossível ignorar. "O que é que se passa?" perguntou a sua voz firme, mas mais suave do que o habitual. Ela engoliu em seco, os seus olhos a moverem-se rapidamente em direção ao hotel. "A minha mãe, ela não acorda?" Por um momento, Léo não se moveu. As palavras penetraram e uma sensação estranha o agarrou, algo entre pavor e proteção. Ele havia lidado com negociações de alto risco,
aquisições corporativas impiedosas e crises financeiras que faziam os outros desmoronar. Mas uma menina a pedir ajuda num sussurro desesperado, isso era inteiramente estranho para ele. Ele se levantou sem pensar, já se a mover antes que a sua mente pudesse questionar o porquê. Onde é que ela está? A menina virou-se rapidamente e começou a correr em direção ao hotel. Léo a seguiu sem hesitação. Léo seguiu a menina pelo grande hall do hotel, os seus sapatos polidos a baterem no soalho de mármore, enquanto ela se apressava, agarrando o seu coelho de pelúcia firmemente. Os hóspedes ao redor mal notaram, a bebericar o seu champanhe ou a descansar no luxo, alheios à urgência do momento. A menina olhou por cima do ombro uma vez para se certificar de que ele ainda estava ali, depois continuou a correr pelo corredor. O seu pequeno corpo moveu-se com determinação surpreendente, como se soubesse que não tinha tempo a perder. Chegaram a um elevador, mas em vez de esperar, ela virou-se e correu em direção às escadas. Léo hesitou apenas por um segundo antes de a seguir. Ela estava a mover-se rapidamente para alguém com pernas tão curtas, os seus pés descalços, mal a fazerem som contra os degraus de mármore fresco. Ele estava habituado a mover-se rápido, a tomar decisões em segundos que mudavam o curso das indústrias, mas havia algo perturbador em seguir uma criança assustada pela sinuosa escadaria, incerto sobre o que estava prestes a enfrentar. Quando chegaram ao terceiro andar, ela estava ligeiramente sem fôlego, mas não abrandou. Correu diretamente para o fim do corredor, parando em frente a uma porta marcada como 312. A porta estava ligeiramente entreaberta. Léo a alcançou justo quando ela hesitou na soleira, pressionando o seu pequeno corpo contra o batente da porta. Ela virou a cabeça e olhou para ele, os seus olhos azuis arregalados de preocupação. Pela primeira vez, a sua confiança vacilou. Ela apertou o seu coelho mais perto e sussurrou: "Ela está lá dentro." Léo empurrou a porta suavemente, entrando no quarto de hotel com pouca luz. As pesadas cortinas estavam corridas, projetando longas sombras sobre a cama. O ar lá dentro estava denso, carregando o aroma a sal do oceano próximo, misturado com algo fracamente medicinal. Um candeeiro de cabeceira ainda estava aceso, o seu brilho fraco a iluminar a figura imóvel deitada no colchão. Uma jovem mulher estava deitada, imóvel, na cama, o seu cabelo escuro espalhado contra a almofada, a sua respiração mal visível. A sua pele estava pálida e o subir e descer do seu peito era tão fraco que, por um terrível momento, Léo pensou que ela poderia já ter partido. Ele aproximou-se, o seu olhar perspicaz, a examinar a cena. Na mesa de cabeceira ao lado da cama, um frasco de comprimidos aberto estava virado, alguns dos comprimidos derramados sobre a superfície de vidro. O seu estômago apertou quando a percepção o atingiu. Ele ajoelhou-se ao lado da cama e tocou cuidadosamente o pulso da mulher, à procura de pulsação. O batimento era fraco, mas ainda estava ali. Ele exalou, sentindo uma onda inesperada de alívio. "Ela está viva", disse, mais para si mesmo do que para a menina. A criança havia se aproximado sorrateiramente ao seu lado, a olhar para a mulher com olhos arregalados e imóveis. Ela ajoelhou-se no chão ao lado da cama, colocando o seu coelho ao lado da mão inerte da sua mãe, como se o brinquedo pudesse de alguma forma trazê-la de volta. Léo pegou no seu telefone e ligou para os serviços de emergência. A chamada conectou de imediato, e ele transmitiu a situação com a sua habitual eficiência, dando o número do quarto e explicando o que suspeitava: uma overdose. O operador assegurou-lhe que uma ambulância chegaria em minutos. Quando terminou a chamada, virou-se para a menina,
que não se havia movido do seu lugar. Ela ainda estava a olhar para sua mãe, os seus pequenos dedos enrolados à volta da mão flácida da mulher. "Qual é o teu nome?" Léo perguntou gentilmente. "Sofia," ela murmurou sem olhar para ele. Ele olhou para a mulher na cama. Ele não fazia ideia de quem era ela ou de como tinha acabado assim. Mas havia uma coisa que ele sabia. Sofia tinha vindo ter com ele para pedir ajuda. E por razões que ele ainda não conseguia entender, ele não ia embora. Os paramédicos chegaram rapidamente, os seus movimentos eficientes e precisos, enquanto avaliavam a mulher inconsciente na cama. Léo recuou a observar enquanto verificavam os seus sinais vitais, inseriam um soro e a preparavam para o transporte. Sofia não se moveu do seu lugar ao lado da cama, agarrando o seu coelho de pelúcia tão firmemente que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Uma das paramédicas, uma mulher de meia-idade com olhos gentis, agachou-se ao nível de Sofia. "Querida, vamos levar a tua mãe para o hospital para que os médicos a possam ajudar, está bem?" Ela disse suavemente. Sofia não respondeu, apenas anuiu uma vez, o seu aperto no coelho a apertar. A paramédica olhou para Léo, a perguntar silenciosamente se ele estava com a menina. "Eu a levo," Léo disse sem hesitação, embora as palavras o surpreendessem até a ele. Sofia olhou para ele pela primeira vez desde que os paramédicos chegaram. Os seus olhos azuis estavam cheios de incerteza, como se não tivesse a certeza se podia confiar nele ainda. Mas algo no seu olhar lhe disse que ela queria. Os médicos levantaram a mãe dela para a maca, apertando as correias antes de a levarem para fora do quarto. Léo o seguiu, colocando uma mão firme no ombro de Sofia enquanto se moviam pelo corredor, passando pelos olhares curiosos dos hóspedes do hotel que haviam saído dos seus quartos. Quando chegaram à ambulância, Sofia hesitou, olhando entre os paramédicos e Léo. "Posso ir com ela?" perguntou a sua voz pequena. A paramédica hesitou. "Nós geralmente só permitimos família imediata na ambulância, querida." Léo adiantou-se. "Ela é apenas uma criança," disse a sua voz firme, mas controlada. "Ela precisa de estar com a mãe." A paramédica olhou entre ele e Sofia, depois suspirou. "Tudo bem, ela pode ir à frente." Léo observou enquanto ajudavam Sofia a subir para o assento do passageiro. Ele não fazia ideia do porquê ainda estava ali, por que não se havia simplesmente virado e ido embora assim que a emergência estava sob controlo. Mas quando as portas da ambulância se fecharam e a sirene soou, ele soube que não havia como deixar isto inacabado. Ele pegou no seu telefone, ligou para o seu motorista e, em minutos, o seu Mercedes preto parou no passeio. Ele deslizou para o banco de trás e deu ao motorista o nome do hospital. Enquanto conduziam, deu por si a olhar pela janela, a sua mente a acelerar. Algo naquela menina o perturbava. Não era apenas a situação, era ela. A forma como ela o havia olhado junto à piscina, a forma como ela o havia escolhido para pedir ajuda quando havia dezenas de outras pessoas por perto. E aqueles olhos lembravam-lhe algo ou alguém, mas ele não conseguia identificar. 15 minutos depois, chegou ao hospital. A sala de espera estava bem iluminada, mas carregava o ar pesado de ansiedade, cheia dos suaves murmúrios de famílias preocupadas e do bip de máquinas distantes. Ele avistou Sofia sentada numa das cadeiras, o seu coelho no colo. O seu pequeno corpo parecia ainda mais pequeno sob as luzes fluorescentes severas. Ele caminhou e sentou-se ao lado dela. Ela não olhou para ele de imediato, apenas continuou a olhar para o coelho nas suas mãos. Disseram que ela está a dormir. Ela sussurrou. Não sabem quando ela vai acordar.
Léo anuiu, incerto sobre o que dizer. Ele não estava habituado a confortar pessoas. Ele lidava com números, lógica e controlo. Isto estava completamente fora do seu elemento. Sofia finalmente virou a cabeça para olhá-lo, a estudá-lo com aqueles olhos azuis perturbadoramente familiares. "Por que nos ajudaste?" ela perguntou. A pergunta o apanhou desprevenido. Ele devia ter tido uma resposta simples, porque era a coisa certa a fazer, porque ele era a pessoa mais próxima, porque ir embora não era uma opção quando uma criança estava envolvida. Mas nenhuma dessas razões parecia inteiramente verdadeira. "Eu não sei", ele admitiu. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse a tentar decidir se devia acreditar nele. "Tu conheces a minha mãe?" perguntou a seguir. Léo abriu a boca, prestes a dizer que não, mas então algo na sua mente clicou. Uma memória enterrada profundamente, a tentar vir à superfície. Um nome, um rosto, um passado em que ele não pensava há anos. Ele virou o seu olhar em direção às portas fechadas do hospital, onde os médicos estavam a tratar a mãe de Sofia. E, subitamente, ele já não tinha a certeza da sua resposta. Léo sentou-se na sala de espera do hospital, a sua mente uma confusão emaranhada de pensamentos. Ele havia passado anos a construir uma vida de certeza, de riscos calculados e decisões estratégicas, mas nada nesta situação era previsível. Ele tinha vindo a este hotel para fugir, nem que fosse por uns dias, da pressão constante de gerir um império multimilionário. E agora, de alguma forma, encontrava-se sentado ao lado de uma menina de 6 anos com olhos tão estranhamente familiares que faziam o seu estômago apertar. Sofia não havia dito muito desde que chegaram. Sentava-se na cadeira ao lado dele, a abraçar o seu coelho de pelúcia contra o peito, os seus pequenos dedos a agarrarem as suas orelhas gastas. De vez em quando, ela lhe roubava um olhar, como se estivesse a tentar perceber por que ele ainda estava ali, por que não havia simplesmente ido embora, como qualquer outro estranho o teria feito. Léo também não tinha a certeza do porquê. Uma enfermeira finalmente saiu da área restrita, a sua expressão neutra, mas profissional. Aproximou-se deles com a prancheta na mão. "São família?" perguntou a olhar para Léo. Ele hesitou. A resposta devia ser não. Ele não tinha ligação a esta mulher. Ou pelo menos era o que ele pensava. Mas agora, com o peso dos olhos da menina sobre ele, com o puxão agudo de algo profundo dentro do seu peito, ele não tinha a certeza de nada. Ele parou. O que é que ele estava prestes a dizer? A enfermeira desviou o seu olhar para Sofia. "A tua mãe está estável, querida. Ela está a descansar agora, mas está muito fraca. Vamos mantê-la em observação pelas próximas 24 horas. Sofia anuiu, mas não disse nada. Ela apenas agarrou o seu coelho com mais força. Léo limpou a garganta. "Podemos vê-la?" A enfermeira hesitou por um momento, depois anuiu. "Ela ainda está inconsciente, mas podem sentar-se com ela." Ela gesticulou para que a seguissem. Léo colocou uma mão no ombro de Sofia, guiando-a gentilmente enquanto caminhavam pelo corredor bem iluminado. O bip constante dos monitores cardíacos enchia o ar, misturando-se com as conversas abafadas de médicos e enfermeiros a moverem-se entre pacientes. Pararam numa pequena divisão de hospital onde uma mulher estava deitada, imóvel, na cama. O seu cabelo escuro estava espalhado na almofada, a sua pele pálida, os seus lábios ligeiramente entreabertos, enquanto respirava superficialmente. Tubos corriam do seu braço, ligados a um soro, e o mais fraco vestígio de olheiras ensombrava os seus olhos fechados. Sofia soltou a mão de Léo,
e correu diretamente para a cabeceira. Ela colocou o seu coelho ao lado do braço da sua mãe, como se só isso pudesse trazê-la de volta. Léo entrou, o seu fôlego preso na garganta, enquanto olhava melhor para o rosto da mulher. O reconhecimento o atingiu como uma onda gigante. Emília. A sua mente recuou, puxando-o para memórias que ele havia enterrado há anos. Ele se lembrava dela. O riso suave, o esprit apurado, a forma como ela o desafiava de maneiras que mais ninguém ousava. Ele se lembrava do verão que passaram juntos, a forma como ela o havia olhado, como se ele fosse mais do que apenas o empresário implacável que o mundo via. Ele se lembrava da luta, a discussão acalorada que havia acabado com tudo. Ele se lembrava de se ter ido embora. E agora ela estava deitada numa cama de hospital, mal a aguentar-se. Léo exalou, esfregando a mão no queixo. O seu corpo ficou tenso com a percepção que fazia o seu pulso martelar contra as costelas. Sofia não era apenas uma criança qualquer. Ela era a sua filha. Os olhos azuis, os caracóis escuros, a forma como ela o havia atraído inconscientemente, a sua presença a puxar algo profundo no seu âmago. Tudo fazia sentido agora, mas o peso disso era sufocante. Emília nunca lhe tinha dito. Ela havia lhe escondido isto durante 6 anos. As suas mãos se fecharam em punhos ao seu lado enquanto ele olhava para a mulher frágil na cama, a mãe da sua filha, a filha que ele nem sequer sabia que existia. Sofia se virou para ele então, a sua expressão ilegível. "Tu conhecias a minha mãe antes?" perguntou suavemente. A garganta de Léo estava apertada, as palavras a prenderem-se antes que pudesse dizê-las. "Sim", ele admitiu, a sua voz mais suave do que ele esperava. Sofia o estudou por um longo momento. Depois ela fez algo que o destroçou por completo. Ela estendeu a mão e pegou na dele. Era pequena, quente, confiante. Léo engoliu em seco, apertando os seus dedos gentilmente em troca. Ele havia passado anos a acreditar que era intocável, que ninguém o podia abalar. Mas no espaço de uma noite, uma menina com olhos azuis tinha conseguido romper todas as muralhas que ele alguma vez havia construído. E pela primeira vez na sua vida, ele não fazia ideia do que viria a seguir. Léo sentou-se na cadeira do hospital a olhar para o rosto inconsciente de Emília. O peso da revelação pressionava-o como uma âncora, e pela primeira vez em anos, ele se sentiu completamente despreparado para o que viria a seguir. A sua vida sempre tinha sido sobre controlo, sobre saber cada movimento antes que acontecesse, sobre ser o que ditava os resultados. Mas isto era algo que ele não havia visto chegar. Sofia sentou-se ao lado dele, ainda a segurar a sua mão, os seus pequenos dedos enrolados à volta dos seus muito maiores. Ela não fazia ideia do que ele acabava de perceber. Não fazia ideia de que o homem que ela havia abordado aleatoriamente para pedir ajuda na piscina não era apenas um estranho. Ele era o pai dela. Léo tentou processar, tentou envolver a sua mente em torno do facto de que tinha uma filha, que durante 6 anos, um pedaço dele havia existido no mundo sem o seu conhecimento. E Emília, ela lhe havia escondido isto. Ele cerrou a mandíbula, obrigando-se a manter a calma. Não podia exigir respostas de uma mulher inconsciente e não podia descarregar a sua frustração na frente de Sofia. A menina já havia passado por suficiente. "A tua mãe fala sobre o teu pai?" perguntou, mantendo a sua voz o mais firme possível. Sofia olhou para ele com aqueles olhos azuis impressionantes, que agora se sentiam como um espelho dos seus. Ela hesitou.
os seus dedos a apertarem o coelho no seu colo. Não, ela disse calmamente. Eu costumava perguntar quando era pequena, mas ela sempre mudava de assunto. O peito de Léo doeu com aquilo. Teria Emília se ressentido tanto dele que o havia apagado da vida da filha completamente? Ou teria ela pensado que estava a proteger Sofia de algo? Dele? Ele obrigou-se a respirar devagar. Ficar zangado não ajudaria em nada. A única coisa que importava agora era garantir que Emília se recuperasse e garantir que Sofia não se sentisse sozinha no processo. Tu disseste que costumavas perguntar, ele disse, a observá-la cuidadosamente. Ainda te perguntas? Sofia anuiu, abraçando o coelho com mais força. Às vezes, admitiu, eu costumava inventar histórias sobre ele, que talvez ele fosse um piloto ou um agente secreto, que tinha que ir embora numa missão, mas um dia ele voltaria. Léo sentiu algo dentro dele se partir. Ele havia passado a sua vida inteira a pensar que era demasiado egoísta, demasiado impiedoso, demasiado focado nas suas ambições para alguma vez ser pai. E, no entanto, aqui estava esta menina, a sua menina, que havia passado anos à espera de um homem que ela nem sequer havia conhecido. Antes que pudesse responder, um suave gemido veio da cama do hospital. Sofia se virou de imediato, o seu rosto a acender-se com alívio. Mamã, ofegou, a subir para mais perto. Léo se levantou lentamente, o seu corpo a ficar tenso enquanto as pálpebras de Emília flutuavam. Ela parecia exausta, a sua pele ainda pálida, os seus movimentos lentos, enquanto tentava levantar a cabeça. Os seus olhos aterraram em Sofia primeiro. Ela deu um sorriso fraco e estendeu a mão, afastando os seus dedos sobre a face da sua filha. Olá, querida, sussurrou a sua voz rouca. Sofia soltou um sopro que soou perigosamente perto de um soluço. Eu estava com tanto medo, mamã. Os olhos de Emília suavizaram-se e ela olhou em volta, como se só agora percebesse onde estava. Depois, o seu olhar moveu-se para lá de Sofia e aterrou em Léo. No segundo em que os seus olhos se encontraram, tudo na divisão mudou. Um flash de choque passou pela sua expressão antes que algo mais complicado se instalasse ali. Ela piscou, como se estivesse a convencer-se de que não estava a ter visões, e depois o seu corpo ficou rígido. Léo sentiu a tensão de imediato, mas não se moveu. Ele apenas manteve o seu olhar, à espera que ela dissesse algo. Emília engoliu em seco, a sua voz mal era um sussurro. O quê? O que é que estás a fazer aqui? Léo cruzou os braços, a sua expressão ilegível. A Sofia encontrou-me, disse simplesmente. Ela me pediu ajuda. Os olhos de Emília arregalaram-se ligeiramente, depois moveram-se rapidamente para Sofia, que ainda estava agarrada ao coelho. Ela foi ter contigo. A voz de Emília tremeu ligeiramente, e Léo não perdeu o significado não falado por trás das suas palavras. Sofia tinha ido ter com ele. De todas as pessoas naquele hotel, ela o tinha escolhido. O rosto de Emília empalideceu ainda mais enquanto parecia aperceber-se de algo. Os seus lábios se entreabriram ligeiramente e os seus dedos apertaram o cobertor que a cobria. Léo deu-lhe um olhar longo e firme antes de, finalmente, falar as palavras que haviam estado a arder dentro dele desde que viu os olhos de Sofia pela primeira vez. Eu sei, ele disse calmamente. Eu sei que ela é minha. O fôlego de Emília ficou preso, o seu corpo inteiro imóvel. O silêncio encheu a divisão do hospital, pesado e sufocante. Léo havia passado a sua vida inteira a fazer homens poderosos sentirem-se desconfortáveis, a forçá-los a cantos com nada mais do que a sua presença. Mas isto
Isto não era uma negociação ou um negócio, isto era algo muito mais pessoal. E pela primeira vez na sua vida, ele não sabia se tinha a vantagem. Emília ficou imóvel na cama do hospital, a sua respiração superficial, enquanto as palavras de Léo se instalavam no ar entre eles. Os seus dedos agarravam o cobertor firmemente, como se fosse a única coisa que a mantinha ancorada. O bip dos monitores enchia o silêncio, mas tudo em que Léo conseguia focar era a forma como a sua expressão mudava. Choque, hesitação, algo perto de medo. Ela sabia que este momento viria. Isso era óbvio. Ele conseguia ver nos seus olhos, na forma como ela engoliu em seco, a tentar encontrar as palavras certas. Mas não havia como negá-lo agora. Léo havia passado a sua vida inteira no controle de cada situação, mas por uma vez o controle não pertencia a ele. Sofia sentou-se ao lado da sua mãe, observando a troca cuidadosamente. Ela podia ser jovem, mas era inteligente. Léo conseguia ver que ela sentia o peso do que estava a acontecer entre eles. Os seus pequenos dedos agarraram o seu coelho de pelúcia, enquanto ela movia o seu olhar entre eles, a confusão a piscar na sua face. Finalmente, Emília exalou a tremer. A sua voz mal era um sussurro. Como é que soubeste? Léo semicerrou os olhos ligeiramente. Ela tem os meus olhos, ele disse simplesmente. No segundo em que a vi, eu soube que havia algo estranho, mas não confirmei até que fiz um teste de ADN. Emília estremeceu com aquilo, o seu corpo a ficar tenso. Tu fizeste um teste. Léo não desviou o olhar. Tu não me deste escolha. Os seus lábios se entreabriram ligeiramente, mas ela não tinha argumentos. Ambos sabiam que ela lhe havia escondido a verdade, e agora não havia como desfazê-lo. Um longo silêncio se estendeu entre eles, denso com emoções não ditas. Léo conseguia sentir a frustração a crescer dentro dele, as perguntas que ele havia estado a tentar afastar, agora a exigirem respostas. Por que não me disseste? Ele finalmente perguntou, a sua voz baixa, controlada. Emília desviou o olhar, os seus dedos a apertarem o tecido do seu vestido de hospital. Por que tu deixaste claro que não querias uma família? Ela disse calmamente. Quando te disse que estava grávida há todos esses anos, tu agiste como se fosse impossível, como se não pudesse ser real. Tu foste embora, Léo. O seu queixo apertou. Ele se lembrava daquela noite demasiado bem. Tinham lutado, a discussão a escalar até ao ponto de não retorno. Ele havia estado tão consumido com a sua carreira, com a sua ambição, que a ideia de uma criança havia parecido uma ruptura, algo que ele não havia planeado, algo que ele não havia querido acreditar. Mas isso foi há 6 anos, e agora tudo é diferente. Tu devias ter me dado a oportunidade de assumir a responsabilidade, ele disse, a sua voz áspera, mas não cruel. Tu não podes decidir isso por mim. Emília soltou uma risada amarga, abanando a cabeça. E o que terias feito, Léo, naquela altura? Estavas tão focado no teu negócio, em provar-te ao mundo. Achas mesmo que terias largado tudo para seres pai? Léo não respondeu de imediato. Porque, no fundo, ele sabia que ela tinha razão. O homem que ele havia sido naquela altura não teria estado pronto. Ele havia sido demasiado frio, demasiado egoísta. Mas eu não sou esse homem mais, ele disse, a sua voz mais suave desta vez. Mas tu nunca me deste a oportunidade de tentar. Emília olhou para ele então, a sua expressão ilegível. Havia mágoa nos seus olhos, mas havia algo mais também, algo quase hesitante, como se não tivesse a certeza se devia acreditar nele. Sofia mexeu-se ao lado da sua mãe, ainda a abraçar o seu coelho. Mamã,
Ela perguntou calmamente, a sua voz a cortar a tensão. Emília suavizou-se de imediato, estendendo a mão para colocar um caracol atrás da orelha da sua filha. Sim, querida. Sofia olhou entre eles, depois para Léo. Ele é o meu papá? A pergunta era tão direta, tão inocente, que atingiu Léo com mais força do que ele esperava. Ele havia passado anos a acreditar que não era feito para ser a família, que a paternidade não era algo que cabia na sua vida. Mas agora, ao olhar para os olhos da menina que havia mudado tudo inconscientemente, ele percebeu o quão errado ele havia estado. Emília hesitou, os seus dedos a roçarem os de Sofia enquanto ela suspirava. Então, finalmente, ela anuiu. Sim, bebê, ela disse suavemente. Ele é o teu pai. Sofia piscou como se estivesse a tentar processar as palavras. Depois olhou para Léo novamente, a sua expressão pensativa. Vais ficar? Ela perguntou. Léo sentiu algo mudar dentro dele, algo desconhecido, mas inegável. Ele havia passado anos a perseguir o sucesso, o poder, o controlo, mas naquele momento nada disso importava. Havia apenas uma resposta que ele podia dar. Sim, ele disse firmemente, eu não vou a lado nenhum. Os olhos de Emília piscaram com algo ilegível, mas ela não argumentou. Ela apenas olhou para Sofia, a acariciar o seu cabelo gentilmente. Léo não sabia como seria o futuro, mas uma coisa estava clara. Pela primeira vez na sua vida, ele tinha algo, alguém, pelo qual valia a pena lutar. E ele não ia embora de novo. Léo sempre foi um homem que tomava decisões rápida e decisivamente. Nos negócios não havia espaço para hesitação. Ele prosperava com o controlo, com o saber o próximo movimento antes de mais ninguém. Mas enquanto estava sentado no quarto do hospital, a observar a expressão hesitante de Emília e a forma como Sofia o olhava com cautelosa curiosidade, ele percebeu que esta era a única situação onde o controlo não pertencia a ele. Sofia acabava de saber a verdade e agora sentava-se na borda da cama do hospital, os seus pequenos dedos a traçarem as costuras do seu coelho de pelúcia. Ela não parecia zangada, apenas pensativa, como se estivesse a processar o que significava ter um pai que ela nunca havia conhecido antes. Emília, no entanto, parecia tudo menos calma. Estava sentada agora, as costas contra a almofada, os seus dedos a mexerem-se nervosamente no cobertor sobre as suas pernas. Ela continuava a olhar para Léo, e ele conseguia ver a tempestade de emoções por trás dos seus olhos. Incerteza, culpa, talvez até arrependimento. Dizes que vais ficar, ela finalmente disse, a sua voz mais baixa do que antes. Mas o que é que isso significa, Léo? Não pode simplesmente entrar e esperar que tudo fique bem. Léo encontrou o seu olhar uniformemente. Eu não espero isso, ele disse, mas também não vou embora. Emília soltou uma risada suave e sem humor. E o quê? Tu achas que pode simplesmente te tornar o pai dela da noite para o dia? Léo exalou, obrigando-se a manter a calma. Ele entendia por que ela estava na defensiva. Ele havia estado ausente da vida de Sofia durante 6 anos, não por escolha, mas por escolhas que Emília havia feito por ele. Agora, ele estava ali e não ia deixar que ninguém, nem mesmo Emília, o afastasse. Eu não espero que a Sofia confie em mim de imediato, ele disse, mantendo a sua voz firme. Eu também não espero que tu confies, mas eu não vou desaparecer só porque isto é complicado. Emília o estudou por um longo momento, como se estivesse a tentar avaliar se ele realmente falava a sério. Sofia olhou entre eles, depois inclinou a cabeça ligeiramente. O que acontece agora? Ela perguntou. Era uma pergunta tão simples,
mas nenhum deles tinha uma resposta fácil. Léo inclinou-se ligeiramente para a frente, mantendo o seu olhar na sua filha. Agora, nós levamos as coisas um passo de cada vez, ele disse. Eu te conheço, tu me conheces, e nós resolvemos isto juntos. Sofia considerou isso. Depois olhou para sua mãe. Está bem, mamã? Emília hesitou antes de soltar um suspiro lento. Se é o que tu queres, querida, ela disse suavemente. Sofia anuiu uma vez, depois olhou de volta para Léo com uma expressão que era difícil de ler. Tu és rico? Ela perguntou de repente. Léo piscou, apanhado desprevenido pela mudança inesperada de conversa. Emília soltou uma risada surpreendida, abanando a cabeça. Sofia? Ela disse, divertida apesar da tensão na divisão. O quê? Sofia encolheu os ombros. Eu só quero saber. Léo sorriu ligeiramente. Sim, ele admitiu. Eu sou. Sofia considerou isso por um segundo, depois anuiu. Está bem. Emília esfregou a mão no rosto. É só isso? Essa é a tua grande pergunta? Sofia olhou para sua mãe seriamente. Se ele é o meu pai, eu preciso de saber se ele é bom em coisas. Léo riu, incapaz de se controlar. Eu gostaria de pensar que sou bom em algumas coisas. Sofia parecia satisfeita com aquilo, depois voltou a abraçar o seu coelho. Emília suspirou de novo, mas desta vez não foi frustração, foi exaustão. Ela inclinou-se para trás contra a almofada, fechando os olhos por um momento. Eu não consigo acreditar que isto esteja a acontecer, ela murmurou. Léo a estudou cuidadosamente. Ela parecia pálida, mais fraca do que ele gostaria. Ele não sabia o quanto ela havia estado a lutar antes daquela noite, mas tinha a sensação de que era mais do que ela deixava transparecer. Devias descansar, ele disse. Eu fico com a Sofia. Emília abriu os olhos, parecendo imediatamente cautelosa. Léo! Ele abanou a cabeça. Eu não a vou levar para lado nenhum. Eu só quero estar aqui. Emília olhou para ele por um momento, depois, finalmente, relutantemente, anuiu. Sofia rastejou para o lado da sua mãe, ainda a segurar o seu coelho, e encostou a cabeça no braço de Emília. Em minutos, estava a dormir. Léo sentou-se na cadeira, a observá-las em silêncio. Pela primeira vez na sua vida, ele não estava a pensar em negócios, ou acordos, ou poder. Ele estava a pensar nelas, e pela primeira vez ele percebeu o quanto ele tinha a perder. Léo não deixou o hospital naquela noite. Ficou sentado na cadeira desconfortável ao lado da cama de Emília, a observar enquanto Sofia se encolhia ao lado da mãe, a sua pequena mão ainda a agarrar o coelho de pelúcia. De vez em quando, Emília mexia-se, mas nunca afastava Sofia. O quarto estava silencioso, os únicos sons a virem do bip constante dos monitores e dos passos ocasionais de enfermeiros a passarem no corredor. Léo não estava habituado a este tipo de quietude. O seu mundo era feito de telefones a tocar, e-mails urgentes, reuniões de alto risco e movimento constante. Mas aqui, nesta pequena divisão de hospital, tudo parecia diferente, mais lento, mais real. Ele deu por si a estudar Emília, a forma como o seu rosto suavizava no sono, a forma como as linhas de exaustão na sua testa pareciam mais profundas do que deviam. Há quanto tempo ela estava a carregar tudo sozinha? Quantas noites ela havia ficado acordada, preocupada com dinheiro, com Sofia, com como dar à filha a vida que ela merecia. A percepção o atingiu com mais força do que ele esperava. Enquanto ele passara os últimos 6 anos consumido pelo trabalho, pelos lucros e pelo poder, Emília havia estado a criar a filha deles sozinha. E ela nunca o tinha procurado para pedir ajuda, nem por dinheiro, nem por apoio, nada.
Essa verdade não lhe agradou. À medida que os primeiros indícios da luz da manhã começaram a filtrar-se pelas persianas, Sofia mexeu-se, o seu pequeno corpo a esticar-se antes que os seus olhos azuis piscassem. Ela olhou em volta, momentaneamente confusa, antes de avistar Léo sentado em frente a ela. Por um segundo ela apenas o observou, como se estivesse a tentar decidir se ele realmente ainda estava ali. Então ela sentou-se ligeiramente e esfregou os olhos. Tu ficaste, ela disse, a sua voz ainda grossa de sono. Léo anuiu. Eu disse que ficaria. E que... Ela não disse nada de imediato, apenas abraçou o seu coelho um pouco mais perto antes de olhar para a sua mãe, que ainda estava a dormir. Depois, para surpresa de Léo, ela deslizou para fora da cama e caminhou em direção a ele, parando a poucos centímetros. Tu és mesmo o meu papá? Ela perguntou, a sua voz mais baixa. Agora, Léo olhou para ela, para os caracóis escuros que emolduravam o seu rosto, para os olhos azuis impressionantes que espelhavam os seus. Ainda era estranho, ainda algo que ele estava a tentar processar, mas a resposta era a coisa mais fácil do mundo. Sim, ele disse. Eu sou. Sofia o estudou por um longo momento, como se estivesse a tentar decidir se acreditava nele. Então, sem aviso, ela estendeu a mão e tocou a manga do seu fato, os seus pequenos dedos a roçarem o tecido. Tu pareces real, ela disse. Léo soltou uma risada silenciosa, embora houvesse algo apertado no seu peito. Eu sou real, ele prometeu. Sofia considerou isso. Depois anuiu. Está bem, e assim foi como se algo mudasse entre eles. Ela não lhe fez mais perguntas, não o pressionou por explicações, que ele nem sequer tinha a certeza de que já tinha. Em vez disso, ela simplesmente subiu para a cadeira ao lado dele, encolhendo-se com o seu coelho no colo. Léo sentou-se ali, a olhar para ela, ainda a tentar envolver a sua mente em torno do facto de que esta menina era a sua filha. Ele havia passado tantos anos a pensar que não era feito para a família, que não era o tipo de homem que alguma vez poderia ser pai. Mas aqui estava ela, e por alguma razão ela não parecia ter medo dele. Ela confiava nele. Emília mexeu-se então, as suas pestanas a flutuarem enquanto ela acordava. No momento em que abriu os olhos, o seu olhar foi direto para Sofia. Um flash de pânico cruzou o seu rosto por meio segundo, antes de se aperceber de que a sua filha estava segura, sentada ao lado de Léo. A sua expressão mudou para algo mais reservado. Tu ainda estás aqui. Léo encontrou o seu olhar não incomodado pelo ceticismo na sua voz. Eu disse que não vou a lado nenhum. Emília suspirou, passando a mão pelo cabelo. Ela ainda parecia cansada, mas havia algo mais ali agora, algo hesitante. Eu não sei como fazer isto, ela admitiu, a sua voz baixa. Eu não sei como te deixar ser parte da vida dela. Léo inclinou-se ligeiramente para a frente, pousando os cotovelos nos joelhos. Então resolvemos isto, ele disse. Juntos. Emília desviou o olhar por um momento, os seus dedos a traçarem a borda do cobertor do hospital. Ela nem sequer te conhece, ela disse. Acabou de te conhecer. Léo anuiu. Eu sei. Mas ela veio a mim primeiro, Emília. Ela confiou em mim antes mesmo de saber quem eu era. Isso tem que significar algo. Emília soltou um sopro lento, os seus ombros a caírem ligeiramente. Eu a escondi de ti, ela admitiu. E eu não me arrependo disso, porque naquela altura eu não pensava que ias querer ser pai. Mas agora, ela parou, o seu olhar a mover-se em direção a Sofia. Léo conseguia ver a luta no seu rosto, o medo de o deixar entrar, o medo do que isso poderia significar para Sofia.
Mas ele também viu algo mais. Esperança relutante. Ele havia passado anos a construir muralhas à sua volta, a convencer-se de que as relações eram distrações, que o amor era uma fraqueza. Mas, enquanto estava sentado naquele quarto de hospital, a observar a sua filha, a confiar silenciosamente nele de uma forma que ele não merecia, ele percebeu que talvez, apenas talvez, ele estivesse errado o tempo todo. E pela primeira vez na sua vida, Léo Castro queria algo mais do que apenas sucesso. Ele queria ser pai. O sol da manhã projetou um brilho suave através da janela do quarto do hospital, a iluminar a cena tranquila lá dentro. Emília sentou-se na cama do hospital, os seus dedos a alisar distraidamente o cobertor, enquanto observava Sofia, que ainda estava encolhida ao lado de Léo na cadeira. A menina tinha voltado a adormecer, o seu coelho de pelúcia apertado firmemente nos seus braços. Léo não se havia movido, simplesmente ficou ali sentado, a sua postura relaxada, mas a sua mente estava tudo menos isso. O seu mundo inteiro havia mudado numa questão de horas, e agora ele estava com uma realidade que nunca sequer havia considerado antes. Ele tinha uma filha, uma criança de 6 anos que havia passado a sua vida a acreditar que o seu pai era nada mais do que uma pergunta distante, um mistério que a sua mãe nunca respondeu. Emília exalou, chamando a sua atenção de volta para ela. Ele conseguia ver a hesitação na sua expressão, a incerteza que não a havia deixado desde que se apercebeu de que ele sabia a verdade. Ele entendia. Ela havia criado Sofia sozinha, tomado todas as decisões por ela, e agora, sem aviso, ela tinha que descobrir como abrir espaço para ele numa vida da qual ele devia ter feito parte o tempo todo. Eu não sei como é que isto vai funcionar, Emília admitiu, a sua voz baixa, cuidadosa. Ela nunca teve um pai, Léo. Ela nunca sequer pediu um desde que era pequena. Léo a estudou por um longo momento antes de responder. Isso não significa que ela não precise de um. Emília estremeceu ligeiramente, como se as suas palavras tivessem atingido algo dentro dela, mas ela não argumentou. Ela olhou para Sofia, o seu rosto a suavizar enquanto estendia a mão para afastar um caracol rebelde da face da sua filha. Eu tenho medo, ela confessou. Não só por ela, mas por mim também. Léo inclinou-se ligeiramente para da frente, pousando os antebraços nos joelhos. Eu percebo, ele disse, a sua voz mais calma do que se sentia. Mas eu preciso que entendas uma coisa, Emília. Eu não vou desistir disto. Perdi 6 anos da vida dela. Não vou perder mais um segundo. Emília olhou para ele então, realmente olhou, como se estivesse a procurar fissuras na sua determinação. Mas não havia nenhuma. Ele não o estava a dizer só para dizer. Ele falava a sério em cada palavra. Após um longo silêncio, ela suspirou, passando uma mão pelo cabelo. Está bem, ela disse finalmente. Nós levamos isto devagar, nós resolvemos isto à medida que avançamos. Léo anuiu, o alívio a invadi-lo. É tudo o que eu peço. Os lábios de Emília se apertaram e ela exalou de novo, como se estivesse a forçar-se a libertar anos de medo e dúvida. Ela gosta de panquecas de pepitas de chocolate. Ela disse após um momento. É o único pequeno almoço que ela come sem se queixar. As sobrancelhas de Léo levantaram-se ligeiramente com a súbita mudança de conversa, mas então ele percebeu o que ela estava a fazer. Ela estava a dar-lhe algo pequeno, mas importante, um vislumbre da vida da filha deles. Panquecas de pepitas de chocolate, ele repetiu, a gravá-lo na memória. Emília hesitou novamente e depois continuou. Ela odeia o som do trovão.
Ela dorme sempre com aquele coelho, mesmo que seja velho e a desfazer-se. Adora colorir, mas só com marcadores, porque acha que os lápis de cera partem com demasiada facilidade. E ela trauteia quando se concentra, mesmo que não se aperceba de que o está a fazer. O peito de Léo apertou enquanto ele ouvia. Cada detalhe parecia uma janela para a vida que ele havia perdido, uma vida da qual ele devia ter feito parte. Ela vai ter perguntas, Emília disse, a sua voz mais suave agora. Ela vai querer saber por que não estavas lá antes. O maxilar de Léo ficou tenso, porque essa era a única pergunta para a qual ele não tinha a certeza de como responder. Como é que ele explicava a uma criança de 6 anos que ele havia sido demasiado cego para ver a verdade? Que ele havia se afastado de algo que nem sequer sabia que era real. Eu lhe direi a verdade, ele disse, finalmente. Que eu não sabia. Que se eu soubesse, nunca teria ido embora. Emília manteve o seu olhar, à procura de qualquer sinal de desonestidade, mas não havia nenhum. Após uma longa pausa, ela anuiu. Está bem. Léo recostou-se, sentindo algo instalar-se dentro dele. Ele não tinha ideia do que o futuro reservava, não fazia ideia de quanto tempo levaria para Sofia o ver verdadeiramente como seu pai. Mas ele esperaria. Ele se provaria a cada dia, não só a ela, mas a Emília também, porque pela primeira vez na sua vida, ele tinha algo pelo qual valia a pena lutar, e ele não o ia perder. Esta história é sobre mais do que apenas um multimilionário que descobre que tem uma filha. É sobre redenção, responsabilidade e as formas inesperadas como a vida nos obriga a enfrentar as escolhas das quais uma vez fugimos. Léo Castro começa como um homem que acredita que controla tudo, o seu negócio, a sua reputação, as suas emoções. Mas encontrar Sofia quebra essa ilusão. Ela representa algo que ele nunca contabilizou. A oportunidade de fazer parte de algo maior do que ele mesmo. No momento em que ele percebe que ela é a sua filha, o seu mundo inteiro muda. Poder e riqueza já não o definem, a paternidade o faz. Emília também é uma personagem complexa. Ela não é apenas uma mulher que guardou um segredo, ela é alguém que tomou uma decisão difícil, com base em quem Léo era na altura. Ela protegeu a sua filha da única forma que sabia. A sua hesitação em o deixar entrar não é apenas sobre raiva, é sobre medo. Ela tem medo do que o deixá-lo entrar na vida de Sofia possa significar. Medo de que ele vá embora, de que ele parta o coração de Sofia da mesma forma que ele uma vez partiu o dela. Mas o verdadeiro coração desta história é Sofia. É ela que se aproxima instintivamente de Léo antes mesmo de saber quem ele é. Ela é confiante, resiliente e cheia de esperança inocente. E no final, ela é a razão pela qual tanto Léo quanto Emília arriscam algo incerto. Os momentos finais da história não são sobre um final feliz e perfeito. Em vez disso, mostram o começo de algo real. Léo não pode apagar o passado, mas pode mudar o futuro. Emília não pode desfazer as suas escolhas, mas pode permitir-se acreditar que as pessoas podem mudar. E Sofia, ela consegue o que sempre ansiou silenciosamente, um pai que a escolhe. A beleza desta história reside na sua imperfeição. É sobre aprender a construir algo novo a partir dos destroços de erros passados. É sobre perdão, segundas oportunidades e a percepção de que, por vezes, as pessoas mais inesperadas podem mudar as nossas vidas para sempre.